Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Samantha, tenho 33 anos, sou faixa marrom de jiu-jitsu, recentemente peguei a faixa marrom e eu tenho recebido muitas mensagens de meninas querendo saber como é que foi esse processo de gravidez, treino de jiu-jitsu, se eu treinei, se eu não treinei, como é que foi depois que eu ganhei a Júlia, e eu vou falar um pouquinho pra vocês, tá? Eu ia fazer roteiro, eu ia fazer várias coisas, mas decidi simplesmente botar pra gravar e deixar rolar, porque acho que tem que ser mais natural, sei lá. O que der ruim eu vou dar corte. Enfim, eu descobri a gravidez em março de 2020. O pai da minha filha, o Tigrão, ele tava no Peru dando um seminário junto com o Leandro. A gente era da Brotherhood na época. E aí minha menstruação tava atrasada e eu falei, puta que pariu, será que eu tô grávida? E aí eu chamei uma amiga minha e falei assim, Carol, vem em casa que minha menstruação tá atrasada e eu quero que tenha alguém de confiança caso dê positivo pra eu cair pra trás junto, né? E é assim, a minha menstruação, ela tava atrasada, tipo, há uma semana já. E ela já atrasou 2 dias, assim, mas sempre veio nos dias que eu imaginei que ela viesse. E aí eu falei, bom, vamos ver. Fiz um teste de farmácia e eu nem sabia ler o negócio do teste. Tanto que essa minha amiga, ela é dentista agora, ela já era enfermeira e tal. Aí eu olhei e chamei ela, falei, amiga, vem ver, que eu nem sei dela. Amiga, você tá grávida. Aí eu falei, nossa. Sabe quando você fica, tipo, olhando meio pro nada, assim, tipo, puta, tô grávida, caralho. E aí choramos, né, conversamos, demos risada, liguei pra ele. Aí ele ficou meio assim, né, meio, tipo, tá bom. Meio em choque, né, mas depois ficou feliz, né, acho que não é uma notícia que... Cada um reage de um jeito, na verdade, né. E depois a gente ficou super animado e tal, fiquei, tipo, olhando pro nada, assim, um tempão, falei, nossa, tô grávida. E eu tinha treinado, acho que uns 2 dias antes, tinha feito essa tatuagem, inclusive a Kemi, vamos marcar de terminar ela. E fazendo várias coisas assim que, né, grávida não pode. E aí 10 dias depois entrou a pandemia, eu falei, nossa, fodeu, e agora? Comecei a perder cliente, o Tigrão parou de dar aula, né, ele dava seminário, tinha muitos campeonatos, e eu falei, nossa, aí me deu um medo, porque assim, grávida já não pode fazer muita coisa, ainda na pandemia. Então o que eu fazia? Eu só saía com a minha cachorra, dava uma volta ali na região e fiz pilates no finalzinho da gestação. Foi só o que eu fiz. A gente tentou treinar algumas vezes em casa, mas uma que ele tinha muito medo e outra que a própria barriga, ela impede, né? Então eu vi que qualquer coisinha que você tivesse dor podia prejudicar, podia dar um descolamento de placenta, enfim. Então o melhor a se fazer era ficar de boa, fazer uma caminhada, né? Dava pra fazer musculação também? Dava. Aí quando abriu as coisas, eu resolvi ir pra academia, eu falei, gente, não dá. Ficava todo mundo olhando pra minha barriga. Todo mundo, né, grávida chama atenção mesmo, mas eu me sentia muito desconfortável e eu resolvi não ir. Então eu só fiz pilates, que era uma aula mais particular, né, no finalzinho da gestação. Fiz spinning babies, que são os exercícios para trabalhar o períneo, né, e só. O resto era ficar em casa trabalhando, fiz 3 lançamentos, aproveitei esse tempo da gestação para trabalhar muito. E foi isso, a gestação foi isso, eu treinei, tem grávidas que eu vejo que consegue, tá, gente? Não tô dizendo que é uma limitação, assim, 100%. Eu não conseguia, tentava ali fazer um drill, alguma coisa, não conseguia. E eu decidi não arriscar, né? Eu já vi mulheres que treinaram até o 5º mês, vai de cada um, entendeu? Outra coisa que eu acho que me ajudou muito foi me preservar durante a pandemia, porque eu saí muito pouco, só ia na casa da minha sogra, voltava e, cara, muito pouco eu saí. E depois eu acabei vendo várias gestantes com Covid, internada, entubada, e eu fiquei tipo, nossa, graças a Deus, eu saí muito pouco. Sobre a gestação é isso. Aí, lá no finalzinho da gestação, quando eu tava já com 39 para 40 semanas, eu já tava fazendo acompanhamento com doula, né? Quem não tem doula, eu super recomendo. É uma pessoa que vai te ajudar, né, no finalzinho da gestação, que vai preparar o seu psicológico pro parto normal. Eu decidi muito pelo parto normal, humanizado, que, sabe, me ajudou muito a
Então me ajudou muito a ter mais certeza do que eu queria. Eu li muito sobre parto normal, sobre ter um parto respeitoso, um parto onde a equipe médica respeita tanto a mulher quanto o bebê. Então, meu parto foi normal, né? Eu cheguei já no hospital com 7 de dilatação, eu tava já sentindo dores há uma semana. Muito dolorido, assim, as contrações. Tinha dia até que o Tigrão chorava comigo e ele nem é de chorar. Então, cara, foi foda. Aí, no dia do parto, a minha doula foi dar uma descansada e aí as contrações apertaram e eu fui pro hospital. E que eu decidi no dia, né? Eu não sabia onde eu ia ganhar a Júlia. Eu só queria um hospital que me desse alguma analgesia caso eu quisesse, né? Mas eu já tava morrendo de dor. Quando as enfermeiras saíram de casa, né, que a doula veio com uma enfermeira pra ver, né, como é que tava, mediu o cardiotoco, medir, né, os batimentos do bebê, os meus sinais vitais. Tava tudo bem, elas saíram, eu tava com 3 de dilatação e elas acharam que não ia evoluir no momento. Elas foram embora e aí deu a hora do parto, né, quando saiu o tampão ali com sangue e tal, a gente decidiu ir pro hospital. Eu cheguei, e isso era 1 hora mais ou menos, né, que era um hospital do convênio. E eu perguntei se eles podiam aplicar analgesia caso eu quisesse no parto normal. E eles faziam. E aí a gente decidiu ir pra lá. Então foi uns 40 minutos eu pulando dentro do carro, loucura, assim, tipo uma dor dos infernos. Eu não achava posição, não conseguia sentar. Ficava assim, sabe, tipo me pendurando. Horrível, uma dor. Mas enfim, deu certo. Aí chegamos no hospital, até ele assinar toda a papelada lá do convênio. E eu subi na cadeira de rodas. Eu não queria nem ficar na cadeira de rodas. Eu só ficava, ai, socorro, não sei o que. Assim, enlouquecida. Aí cheguei na sala no pré-atendimento com o médico, ele falou, você tá com 7 de dilatação. Se você quiser, a gente aplica analgesia, mas a analgesia já é uma intervenção, tá? Então, ela pode acabar na cesárea. Você quer cesárea? Eu falei, não. Ele, então, se você não quer cesárea, eu sugiro a gente continuar o processo que tá rolando já, você já tá com 7, daqui a pouco a criança nasce. Mas se você quiser, a gente aplica. Aí a mulher, faz normal, mulher, pelo amor de Deus, vamos assim. Aí a gente subiu, aí, né, tirei a roupa e tal, e eu tava tão enlouquecida que eu não tirei nem o short. Aí eu botei a roupa do hospital, ela falou, mulher, como é que você vai parir com esse short? Aí eu, é mesmo. Eles queriam tirar tudo, assim, até essas pulseiras eu uso pra proteção, sabe? Aí ela falou, tem que tirar isso aqui também. Eu falei, isso aqui eu não vou tirar não. Tirei tudo, mas as pulseiras, né, que na época eu usava era uma pedra ametista e algumas outras que eu não lembro. Aí eu falei, não, a pulseira tem que ficar. Aí eu subi naquela mesa ginecológica horrível, né, que é só tipo uma tábua, você deita e com as pernas pra cima. Aí não conseguia fazer força, tava muito cansada. Chegou com 8 e pouquinho de dilatação, assim, eles já começaram a falar, faz força. E eu não conseguia, eles medindo, e cara, uma dor dos infernos. E aí foi a hora que chegou a doula, que é a Elis, maravilhosa. Se ela estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você, Deus abençoe você e sua vida. Porque eu já tava pedindo uma cesárea, eu falei, eu quero uma cesárea agora, me dá uma cesárea agora, enlouquecida. E o médico falando, não, você vai fazer assim, a gente vai te dar uma anestesia, não sei o que. Aí a doula chegou. No que ela chegou, o Tigrão saiu e ela entrou. E ela pegou na minha mão e falou, mana, você vai fazer uma força agora, vai respirar bem fundo, eu tô aqui com você. Vamos, você consegue, você é uma mulher forte, não sei o que, você vai fazer uma força forte lá no fundo e você vai fazer a Júlia vir pra fora. Aí eu falei, tá. Isso eu já tinha tentado 2 vezes e não tinha conseguido. Aí no que ela falou, me acalmou, cara. Foi tipo uma força só, a Júlia nasceu. Bizarro. Aí nisso eles pegaram ela e tal. Como eu já tava nesse processo dela nascer, né? Eu não sei como é que fala, mas era um processo dela chegar e voltar. Chegar e voltar. E aí acho que nesse processo ela engoliu mecônico. Já tava passando um pouquinho da hora dela nascer. E aí ela foi levada pra UTI, foi aspirada e ficou em observação 5 dias até ela receber alta. Tanto que no dia que ela teve alta, tinha uma imagem bem grande assim de Nossa Senhora, uma capela, né? Porque UTI a gente sabe como é que é, né? Tem todo um negócio religioso, assim. Aí eu falei pra Nossa Senhora, Nossa Senhora, se a Júlia sair hoje, eu vou comprar uma imagem bem grande pra deixar no meu quarto. E ela saiu nesse mesmo dia.
e a Júlia saiu nesse dia. A Júlia, ela ficou internada na UTI, mas ela não teve nenhuma complicação. Então, ela não precisou entrar no antibiótico, ela não precisou ser entubada. Então, o quadro dela só foi evoluindo, né? E aí eu chorava todo dia quando eu ia lá amamentar, porque a criança ali, tudo bem que, né, tem que observar, tem que monitorar, mas eu achei uma agressão, sabe? Ela tá com aqueles tubinhos no nariz, com a sonda, né? Depois com o soro. E aí ela, sabe, ela arrancava, enfim, era bem complicado. Outro detalhe, que eu não tive licença maternidade. Eu já atendia clientes de redes sociais e no dia seguinte do parto eu já tinha uma cliente desesperada me mandando áudio, me ligando porque que o post não tinha saído. Eu falei, filha, eu acabei de parir uma criança. Você me dá um tempinho, até o final do dia o seu post vai sair no ar, beleza? Ela falou, não, desculpa, ai, Deus abençoe, não sei o quê. Enfim, clientes. Que não tem culpa do meu parto, né? Obviamente, mas noção vamos ter um pouquinho mais. Mas enfim, não tive licença maternidade, então a gente teve que se fuder pra trabalhar, né? O Tigrão, inclusive, cuidou muito dessa parte, ele treinava e aí ele cuidava dos posts da agência. E eu cuidava da Júlia e tentava fazer alguma coisa quando ela dormia. E mesmo assim, quem tem filho sabe que nessa fase é muito complicado, mesmo quando a criança dorme. Nos primeiros 15 dias, eu conseguia trabalhar com ela no colo, né, e o computador aqui. Depois ela começou a se mexer muito, sentia cólica, ficava incomodada, chorava. Cara, o caos. Os primeiros, acho que 50 dias foi loucura. Se minha mãe não tivesse ajudado, acho que eu tinha surtado. Minha mãe super deu força, ela ficou com a gente, acho que no mês e meio, mais ou menos, né, até eu conseguir sair, né, e tal. E aí, passou, né, esse período um pouquinho do puerpério, aos poucos foi melhorando. E com 46 dias eu fiz o meu primeiro treino de jiu-jitsu. Como que foi esse treino? Foi eu, o Tigrão, o Eric, na casa do Eric, junto com o Dione, que é o irmão deles, né, o irmão mais novo. A gente foi treinar na garagem deles lá. Fomos lá treinar. E no meu primeiro treino, né, já fui treinar com pessoas pesadas, né, homens. No final do treino eu meio que passei mal, assim, sabe? Tipo, a pressão caiu, eu fiquei, tipo, meio sem ar e tal, mas o que era normal, né? Senti ali uma pressão no períneo também, que eu sugiro super quem teve filho fazer um fortalecimento pós, né? Eu só fiz musculação, né? Aqueles exercícios de adução, abdução, pra mim foi suficiente, mas se você tiver uma sensibilidade maior, eu sugiro fazer fisioterapia pélvica, tá? E aí foi isso, foi meu primeiro treino. Consegui treinar constantemente depois disso? Não. Por quê? Porque a Juliana acordava muito à noite nessa época. Muito não, ela acordava cada 2 horas mais ou menos. E eu sou uma pessoa que se eu não durmo eu não sou ninguém. O Tigrão ainda lida bem com isso. Ele fica cansado e tal, mas ele lida bem assim psicologicamente. Eu fico absurdamente irritada, sabe? Eu fico mal, fico achando que eu já não vou dormir direito de novo. Que eu já tive síndrome do pânico há um tempo atrás. E, enfim, ele me ajudou muito nessa época porque a gente morava numa casa de 2 quartos. 2 quartos não, uma casa de uma sala e um quarto. Então, eu dormia na sala porque o sono dele é um pouquinho mais pesado. E ela, nessa época, ela ficava... Criança resmunga, né? Bebê resmunga nessa fase. E meu sono é muito leve. Eu falei, cara, dorme com ela e eu durmo na sala e se só me dá ela quando ela realmente quiser amamentar. Tanto se ela acordava antes, ele pegava, né, ninava ela e botava no berço de novo. Quando ele percebia que só o peito ia resolver, ele me acordava, ia pra sala e ficava com ela. Isso era umas 4h30 da manhã. Aí o sono dela começou a regular. E aí eu percebi que eu podia treinar, né, um horário que fosse de dia. Então eu comecei a treinar meio-dia lá no Casca. Né, tinha dia que eu ia, tipo, cara, olho fundo, cansada, as meninas até já comentaram, mas foi indo aos pouquinhos, né, treinava 1, 2 vezes por semana, mas depois disso eu mudei pra Vila Prudente, e aí ficou um pouquinho mais longe, tentava ir de ônibus, né, tentava não sei o que, mas difícil, porque como eu trabalho por conta, eu preciso muito do meu dia a dia, né, do meu tempo durante o dia pra poder ganhar dinheiro. Então ficou longe também. Eu conversei com o Casca, falei, Casca, tá longe pra mim, tá difícil. Pra eu arrumar uma casa de 2 cômodos aqui perto é muito caro. Então decidi sair.
E aí eu já tava procurando uma academia próxima de casa, foi quando eu achei a Tintomé. Isso foi em agosto do ano passado, a Julia nasceu em novembro, então foi um processo. Né? Eu treinava de vez em quando, mas não conseguia manter uma constância. 2 vezes por semana pra mim é muito pouco, eu prefiro, sei lá, nem treinar. Porque eu sempre acostumei a treinar bastante, sabe? Quando eu treinava na Brotherhood, quando eu treinava em outras academias, eu sempre ia, tipo, o máximo de vezes por dia. Às vezes só de quarta que eu não ia. Então, quando eu cheguei nessa realidade, eu falei, porra, velho, que difícil. Então, eu comecei a procurar academias na região e achei o Tintomé. Eu fui lá, fiz um treino, conheci a galera, gostei. E foi aí que eu comecei a treinar mais frequentemente, porque o Tigrão ficava com a Júlia em casa, né? Que de dia ele ia treinar, e aí eu trabalhava, ela ficava na escolinha. E à noite eu amamentava um pouco, ficava um pouco com ela e ia treinar. E ele botava ela pra dormir. Então quando eu chegava, ele já tinha feito janta, já tinha botado a Júlia pra dormir. Então era o nosso momento de ficar um pouco junto, depois dormir, né? Porque a criança já acordava às 5 e pouco da manhã. Até a hora dela ir pra escolinha, que era 7h30, então a gente revezava. Um dia ficava eu, um dia ficava ele. E aí foi indo, foi quando eu comecei a treinar de novo, comecei a pegar o jeito da coisa de novo, né? Falei, porra, tô indo, né? Que legal. E aí foi quando o meu professor falou que eu ia pegar marrom pra eu continuar. E aí eu me animei ainda mais, porque, né? Faixa, troca de faixa é um negócio que motiva muito a gente, né? Porém, dessa vez foi um pouco diferente. Por quê? Porque todas as outras vezes que eu graduei, ou foi em pódio, ou foi surpresa. Então, essa graduação foi uma graduação normal, né? Uma graduação tradicional, que você vai lá, todo mundo recebe a faixa, né? No meio da galera. E esse é o sentimento que eu tenho. Pode ser que não é verdade, pode ser que não sei o quê. É o sentimento que eu tenho. Eu sempre lutei em muitos campeonatos desde a faixa branca. O meu primeiro campeonato eu lutei com 20 dias de treino. A faixa azul eu ganhei no pódio de um campeonato da CBJJI, né? A faixa roxa eu recebi depois de lutar muito, assim, muito. Acho que eu tinha levado uns 2 absolutos, assim, de azul. Né? De campeonato pequeno, lógico, mas eu senti que eu já tava no nível da faixa, sabe? Que já tava na hora de trocar. A marrom, não. Por isso eu quero continuar treinando muito pra ajustar essa faixa, porque a faixa roxa foi a faixa que eu menos competi. Acho que se eu lutei uns 6 campeonatos foi muito. Não tive bons resultados. E na faixa marrom eu quero fazer diferente. Então, tô me esforçando pra treinar, pra manter uma alimentação boa. E nesse meio tempo, cuidados com a Júlia também. Tô muito animada pra essa faixa, já tô tomando um couro de louco. Mas faz parte, eu acho que é do processo. A faixa marrom, é o que eu tava falando pra uma amiga minha, a faixa marrom é boa, mas primeiro ela te humilha. E é isso, gente, eu tô fazendo tô ajeitando as minhas federações, né, NFPJJ, CBJJ, em breve eu quero lutar. Não sei quando, não sei qual campeonato, eu tenho que me sentir bem na faixa. Bem no sentido de, tipo, putz, tô com gás, tô me sentindo forte. Não tô nesse momento ainda, mas eu vou chegar lá. Acho que se eu cheguei até aqui é porque eu tenho um pouquinho de determinação. E se Deus quiser, eu vou continuar treinando, lutando pra chegar na faixa preta e continuar aí dando exemplo pras pessoas, enfim. É isso. Quem tá voltando a treinar depois da gravidez, eu sugiro que você tenha paciência com você. O que mais pesou pra mim foi o cansaço, não foi tanto o corpo, né? Porque acho que como eu já treinava, já tinha, né, um certo preparo. Mas o cansaço de trabalhar o dia inteiro e ficar com ela de madrugada, então sem dormir, então sono atrasado, isso pesou muito pra eu não treinar. Muitas vezes eu fiquei em casa pra descansar, porque realmente é pesado cuidar de um bebê antes dos 6 meses. Mas depois foi melhorando, então tenha paciência com você, tenha paciência com o seu corpo, tenha paciência com o seu esposo. Vai melhorar, vai passar. E você vai conseguir retornar aos treinos de uma forma mais adaptada, uma forma de acordo com a sua realidade, tá bom? É isso, gente. Obrigada.